Olá, hoje venho falar-te sobre transcender estádios negativos. É um tema muito oportuno porque estamos na semana da resistência à mudança e resistência ao alcançar a nossa visão, e saberes controlar, identificar, controlar e transcender um estádio negativo é muito importante para qualquer coisa que queiras alcançar na tua vida. E também perguntei a algumas de vocês e a alguns de vocês sobre temas que gostariam que eu trabalhasse, e então este foi um deles, sugerido por esta querida comunidade, e então vamos a isso. Um estádio negativo é algo que nós aprendemos em relação a determinado assunto, que a vida é assim. Ou seja, imagina que aquilo que tu gostarias de alterar na tua vida tem a ver com a parte amorosa, ou com a parte profissional, ou com a parte do desenvolvimento pessoal, ou com a parte do dinheiro. Seja qual for a área que tu gostavas de melhorar na tua vida, tu vais reparar que nessa área da tua vida a emoção recorrente é sempre a mesma, e é a que define o teu estádio negativo. Ou seja, imagina que tu tens dificuldade em fazer dinheiro. Então vais criar uma emoção negativa em relação a isso. Uma pergunta simples que podes fazer a ti próprio ou a ti própria para compreenderes o estádio negativo é: relativamente a um determinado assunto que tu queres mudar na tua vida, uma área ou uma situação que tu queres mudar na tua vida, se tu neste momento, como essa parte da tua vida está hoje, tu pensares qual é a emoção que neste momento da minha vida esta área me traz, então tu entras logo em contacto com o teu estádio negativo, com o estádio da história antiga, com o estádio identificado com o ego e com limitações. É esse estádio que temos que transcender. Mas para transcender nós temos de compreender porque é que ele está ali, porque é que existe, porque é que a vida é efetivamente assim. Então, ao conectar-te com essa emoção, não é? De esta área da minha vida, que emoção é que me traz e que pensamentos é que me traz, então tu começas a compreender qual é que é o teu estádio negativo e qual é o padrão da tua vida relativamente a esta área da tua vida. Ou seja, mesmo que hoje estejas com pessoas diferentes e em situações completamente diferentes, vais reparar que a emoção é exatamente a mesma ao longo da vida. Então, nesta área da tua vida, vamos outra vez falar, por exemplo, do dinheiro. Quando tu pensas nessa área, quando pensas no dinheiro, vai haver uma emoção associada. E essa emoção tem uma história. A história de que não há dinheiro suficiente, a história de que é muito difícil ganhar dinheiro, a história que isto aplica-se para tudo, para o amor, para o bem-estar, para todas as áreas. Existe, portanto, nós estamos nessa área, não é? Escolhemos uma área da nossa vida que queremos mudar, perguntamos qual é a emoção que eu sinto ao pensar nessa área hoje, emerge logo a emoção negativa, não é? E depois qual é a história que eu associo a esta emoção. E a história é: nunca há, nunca vou conhecer, nunca vou conseguir, pronto. Então, o que é um estádio negativo? Um estádio negativo é uma identificação com essa história, é uma identificação com essa emoção, e é uma identificação a dizer: sim, é assim, a vida é assim, o amor é assim, o dinheiro é assim. Isso é um estádio negativo. E porquê é que ele existe? Ele existe porque, ao crescer, quando o subconsciente aprende todas as lições, entre os 5 e 7 anos, aprendeu, de alguma forma, que a vida nesta área é assim. E é esta a emoção que traz. Imagina uma criança que sempre tentou impressionar o pai, mas o pai não estava nem aí, quer dizer, estava preocupado com outras coisas e nunca conseguiu. Então, esta criança, ao crescer, e quando já não está lá o pai, e quando as circunstâncias são completamente diferentes, aprendeu a lição que, independentemente daquilo que faça, nunca vai conseguir agradar alguém, ou impressionar alguém, ou o seu trabalho ter valor para alguém, certo? Então, o que é que acontece? Essa lição foi aprendida. Essa lição não é uma verdade, mas o constante reforço negativo fez com que a criança percebesse que nunca consegue sair dali.
pronto, aquilo é assim e aquilo é assim, a vida é assim, é mesmo assim. Não é? A vida é mesmo assim, dizemos uns aos outros. Pois a vida é mesmo assim. Não, a vida não é mesmo assim. Nós é que aprendemos que numa circunstância, numa determinada circunstância que era muito importante para nós, foi assim. Mas nós temos que nos dissociar do passado e do que aconteceu com as pessoas e com os eventos e com as circunstâncias da nossa vida para poder deixar entrar a vida, o que a vida pode ser, em vez do que a vida é de acordo com as lições do nosso ego e do nosso eu condicionado. Então, o estádio negativo é algo que nós aprendemos em relação ao mundo, à forma como nós crescemos e à forma como as pessoas reagiram para nós, sobretudo em relação ao amor e à forma e quando é que éramos amados e quando é que nós não éramos amados. E para uma criança é muito importante uma lição, porquê? Porque a criança nunca se consegue virar contra os pais ou pensar sequer que os pais estão errados. Então, quando acontece alguma coisa negativa, a criança arranja uma ou outra forma de interpretar essa situação. Por exemplo, sentir-se culpada. Por exemplo, o ódio contra si mesma. Não é? Não conseguindo ter nenhum sentimento de negativo em relação aos pais ou às pessoas que a circundam durante esse período dessa idade, não é? Então, muitas vezes vira-se contra si mesma para tentar encontrar uma justificação para aquilo que está a acontecer e nos casos mais horrendos de violência contra crianças nós conseguimos ver, e há tantos relatos e testemunhos que essa é a realidade, não é? Agora, essa aprendizagem foi uma defesa, foi um mecanismo de defesa que o nosso ego criou para nós nos podermos defender. E é por isso que nós dizemos muitas vezes assim: olha, eu nunca mais vou fazer isto, eu nunca mais vou passar por isto. Porquê? Porque nós não queremos passar por essa dor, nunca mais. Eu nunca mais me vou apaixonar. Não é? Muitas vezes ouço as pessoas dizerem isso. Porquê? Porque não querem passar outra vez por dor. E o nosso ego, para nos proteger em crianças, faz a mesma coisa. Se nós fizermos alguma coisa que nos trouxe dor emocional, o nosso ego vai nos dizer assim: nunca mais vou passar por isto. Mais vale outra coisa qualquer do que isto. Isto nunca mais na minha vida. Então, há partes de nós que são recolhidas para dentro, são enterradas, nunca mais vêm ao de cima. Nós dizemos: se eu for assim, isto vai me trazer muita dor, então eu nunca vou ser assim. E nós começamos a moldar. A moldar. A questão é que quando nós enterramos partes de nós vamos criar padrões negativos, porque a vida vai nos pedir para ser completos e para nós chegarmos ao nosso eu superior, e para fazermos isso nós vamos ter que deixar ir as limitações que temos, e nós não sermos completos é uma das grandes limitações que nós temos. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que agora vamos mudar do dinheiro para o amor, apesar de serem a mesma coisa, não é? No fundo, vamos mudar para o amor e imagina uma pessoa que está à procura de alguém, mas nunca encontra amor, e então todas as experiências que essa pessoa vai ter vão confirmar a mesma história e vão trazer ao de cima a mesma emoção. Portanto, vais reparar que ao procurar amor, ou outra coisa que procuras na tua vida, vais reparar que sempre que fazes alguma coisa e sempre que tentas alguma coisa nesse sentido, o que é que vai voltar para ti? A confirmação de que não é possível. A confirmação de que a vida é assim. Certo? E então, essa confirmação faz-te agir de determinada forma. Faz-te agir de determinada forma, faz-te ser de determinada forma. Agora, qual é que é o grande ponto de viragem e como é que nós transcendemos um estádio negativo? A primeira coisa que nós temos que compreender e assumir é que nós temos a responsabilidade por esse estádio negativo. E eu sei, o que eu tenho, mas eu não quero isto, etc. Isto não tem nada a ver comigo, isto é aquela pessoa. Não, mas a verdade é que nós estamos sempre a criar a nossa realidade, e a realidade exterior, ela reflete a realidade interior. E por isso, apesar de nós não querermos esta criação, a verdade é que, como nós acreditamos que a vida é assim, então nós criamos a vida dessa maneira, e as pessoas que estão na nossa vida, elas vão nos confirmar que a vida é dessa maneira. Primeiro, então, é tomar responsabilidade pelo estádio em que estamos. E o segundo é reconhecer o medo do estádio novo. Ou seja, uma pessoa quer muito encontrar amor, quer imenso encontrar amor, mas se deixar entrar alguém na sua vida,
tem imenso medo de se magoar, tem medo de perder a sua independência, tem medo, há tantos medos associados ao amor, tem medo de ser traída, tem medo de. Então nós queremos muito uma coisa, mas subconscientemente há um medo associado. Então mais vale ficarmos onde estamos. Então, repara, em relação ao estádio negativo, é preciso assumir a responsabilidade desse estádio, e a segunda é reconhecer o medo de um estádio novo. E vai haver um medo associado ao estádio novo. E ao princípio as pessoas dizem, não, então ia ser tão bom, eu ia fazer, eu ia acontecer, e isto e mais aquilo, mas vai haver um momento nesse descritivo de maravilhas que vai haver qualquer coisa que, isto eu não quero. E é aí que tens que chegar. Um exercício muito simples é exatamente escrever, olha, se agora a vida deixasse de ser assim, desta forma negativa, com esta emoção negativa, e passasse a ser assim, e escreve todos os unicórnios, nuvens de algodão doce e arco-íris, e vais ver que no meio dessa maravilha vai haver algo que tu não queres. Imagina que o amor entra na tua vida, o dinheiro entra na tua vida, as promoções entram na tua vida, o reconhecimento, a fama, seja o que for, vai haver ali um momento, quando isso entra em ti, que vai desconectar-te da pessoa que tu foste até hoje e da forma como tu encontraste valor e da forma como tu consideras que foste amado ou amada até hoje. E é isso que o teu subconsciente te está a proteger, e é por isso que não dá esse salto para uma nova vida, para o potencial que a vida pode ser. Então é muito importante identificar esse medo do estádio negativo, porque mais vale estar sozinha ou sozinho do que entrar alguém na nossa vida que nos vai rejeitar ou que não vai gostar de nós, ou do que eu ter que ir e conhecer alguém e depois essa pessoa não me querer ver mais, ou então eu depois perder a minha independência, ou os meus filhos não serem aceitos, ou há tantas coisas que vão, tantas coisas, quer dizer, vai ser só uma, mas vai sempre haver um leque de situações, não é? E tu tens que perceber qual é aquele que te mete medo, não é? Aquele que vai ser uma onda de medo e pensar, epá, mas isto ia ser, e nas sessões que eu faço, todas sem exceção, há sempre o medo e há sempre o discurso inicial, ia ser espetacular, eu ia fazer, eu ia acontecer, e isto, e era tudo o que eu queria, e depois eu digo assim, então vamos lá, descreve exatamente como é que ia ser um dia teu se este teu desejo fosse realizado. Ou seja, imagina agora tens todo o dinheiro que queres, ou tens o amor que queres, ou entrou alguém na tua vida, seja o que for, e começas a escrever. Olha, eu acordei, isto aconteceu, aquilo aconteceu, eu fiz isto, depois fiz aquilo, e vais escrever um dia inteiro de como é que seria, e vais perceber que vai haver ali um momento do dia, e tu vais identificar o medo e vais pensar, epá, isto eu não quero. Porquê? Porque então eu vou ter que me transformar como pessoa. E vai haver um medo a associarmos-nos, a deixarmos de sermos vistos como somos e passarmos a ser vistos de outra forma, que é a nossa sombra, aquilo que nós rejeitamos. Aquilo que dissemos, eu nunca quero ser assim. Só que aqui a grande diferença é que nós estamos a integrar um comportamento novo, uma parte nossa nova, por amor e não por medo. E a grande diferença entre uma história antiga e uma história nova é que a história antiga é construída no medo e a história nova é construída no amor, e por isso não pode haver maus resultados. Mesmo quando integramos uma sombra dolorosa, imagina uma pessoa que tem um grande julgamento em relação ao egoísmo, por exemplo, e nunca é egoísta, é sempre altruísta, pensa sempre nos outros antes de pensar em si próprio ou em si próprio, põe-se sempre em último lugar, etc. Esta pessoa, para integrar o egoísmo, não é? Imagina que esta pessoa quer ter agora muito sucesso profissional, por exemplo, tem um novo emprego e quer ter muito sucesso profissional. Vai ter que haver, se calhar, um comportamento mais egoísta de pensar em si, nos seus objetivos, naquilo que pode alcançar, por forma a que esse sucesso venha. E esse sucesso vai vir por amor, vai vir porque nós estamos a integrar uma parte de nós ao qual nós associamos muita dor, neste caso ser egoísta, não é? Mas quando tu fazes uma coisa por amor, com uma intenção de amor, então só podes ter bons resultados, que vai ser a expansão. E o que é que acontece geralmente quando nós estamos a integrar uma sombra, não é? Um comportamento que nós julgamos, vai ser muito difícil e requer muita coragem. E é que tu sabes que está certo. Às vezes até as pernas tremem e a pessoa está, ai meu Deus, como é que eu fiz aquilo, como é que eu disse aquilo? Mas depois a libertação é brutal. Então tu repara que há muitas coisas associadas a um estádio negativo.
e tens que reconhecer a tua responsabilidade e assumir a tua responsabilidade perante esse estádio. Depois tens que compreender qual é o medo de transcender esse estádio, o que é que vai acontecer, o que é que vão pensar de mim se eu me tornar em X, não é? E depois, por último, tens que dar o salto para o estádio novo. E como é que tu fazes isso? Integrando a energia da pessoa que conquista esse estádio novo. E se tu te conectares com a tua visão, se tu te conectares com esse papel que escreveste sobre o dia, como é que correu ter esta visão, isto a acontecer-me, não é? Eu agora ter dinheiro, eu agora ter amor, eu agora ter sucesso, eu agora ter a contribuição, encontrar o propósito da minha vida, seja o que for, não é? Vai vir logo, vai emergir logo um bem-estar. É inevitável. Assim que nós nos começamos a dar esta realidade que nós queremos, não é? Através da nossa consciência, então a nossa emoção muda instantaneamente. E essa emoção da história nova, essa emoção do potencial, versus a emoção da história antiga e as limitações da história antiga. Porque assim que tu começas a pensar, não, eu agora tenho isto, eu estou livre daquela história antiga, começa logo a emergir um estádio novo. E é esse estádio que nós temos que fomentar, é esse estádio que nós temos que nutrir, é esse estádio que nós temos que cuidar para que ele possa crescer. Porque, repara, quando um estádio negativo vem, toda a energia vai para esse estádio, toda a nossa energia, deixamos de fazer tudo o resto, se calhar vais para a cama ou vais para o sofá, mas é uma entrega total àquele estádio. A entrega tem que ser ao estádio novo, a entrega tem que ser ao potencial, a entrega tem que ser ao que pode ser, ao que a vida pode ser, ao que a vida é realmente, e não às limitações. E tu fazes isso ao identificares-te com esse estádio novo, ao compreenderes que tu és o teu eu verdadeiro, e o teu eu verdadeiro não alcança essa visão. Vive instantaneamente essa visão. Vive instantaneamente esse estádio. E é essa parte de ti, ao conectar-te com essa parte de ti, é que vais trazer essa energia para a tua vida hoje. E vais passar a viver através dessa energia, independentemente do que está a acontecer à tua volta. E é assim que tu mudas de uma história para a outra. Tu começas a viver a história nova antes dela acontecer. E é por isso que a atrás para ti. Porque tu estás-te a transformar na pessoa que precisas de transformar para alcançares a vida que queres. E se tu te tornares nessa pessoa, é claro que a vida te vai trazer essa realidade à tua volta. Porque a tua criação vai refletir quem tu és, não aquilo que és. E se tu te transformas naquilo que tu queres ser, então tu vais receber aquilo que tu mais queres. E não ao contrário. Nós pensamos, se eu tivesse o amor, se eu encontrasse o amor, ou se eu tivesse dinheiro, ou se eu arranjasse a promoção, então eu tornar-me, então eu seria assim, era tão bom, eu ia ser assim, eu ia ser livre. Não, é exatamente o contrário. Tens de trazer para a tua vida já o que serias, como é que ias aparecer no mundo, e então isso vai se desenrolar naturalmente. É através de nós reclamarmos, nós trazermos para dentro de nós vivermos, assumirmos o nosso eu verdadeiro, a nossa visão, aquilo que queremos, que nós a tornamos realidade. Agora, se toda a nossa energia for no estádio negativo e a dar razão ao estádio negativo e a ligar a uma amiga e dizer, pois, porque isto é assim, ele fez isto outra vez, ou eu não consegui, ou eu fui rejeitado, claro que toda a nossa energia vai estar ali, nós vamos continuar a criar mais daquilo. No momento em que tu interrompes o padrão, como? Primeiro, assumir a responsabilidade. Segundo, integrar uma energia nova, independentemente do medo, daquilo em que tens de tornar para criar uma história nova. E terceiro, conectar-te com força interior, com fé ao teu eu verdadeiro, à tua visão e começares a ser essa pessoa, independentemente do feedback que estás a receber, independentemente do que as outras pessoas estão a dizer, então tu reconheces em ti a força interior do teu eu verdadeiro, tu reconheces em ti a força interior para prosseguir neste caminho e então começa a abrir-se uma outra realidade e um estádio positivo, uma história nova de potencial, de verdade, de realidade, para a qual tu começas a caminhar e que começas a criar dentro de ti primeiro e depois manifestar-se fora de ti. Espero que tenha ajudado. Se tiveres uma pergunta em relação a este tema, deixa um comentário ou manda uma mensagem para dizeres, para partilhares comigo que tema gostarias sobre o qual eu falasse.
e boa sorte!